Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou o Gustavo, aqui do nosso canal 4SA Flórida. Lembrando a todos que hoje, segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, estaremos ao vivo e a cores com mais um Hangout explosivo. E eu tenho certeza que você não vai querer perder esse Hangout. Nesse Hangout eu estarei fazendo uma analogia, ou melhor, uma cronologia de fatos importantíssimos e fatos esses que me levaram a chegar à seguinte conclusão: estamos bem próximos, mas muito próximos do fim. Por isso, será uma série de hangouts cujo tema é o princípio do fim, começando hoje com a primeira parte. Então, hoje, às 21 horas, no canal 4 USA Flórida, vocês são os meus convidados especiais a estarem ligados nesse hangout que vai trazer à baila temas que já debatemos em outros hangouts, mas como tem muita gente chegando no canal, é impossível que todos os vídeos e hangouts sejam vistos, então vou fazer uma recapitulação de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi falado, assuntos que foram tratados, principalmente assuntos espirituais, e chegaremos à conclusão de que a mídia trabalha para enganar a população mundial, tanto aí no Brasil e principalmente aqui nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Vou trazer aqui. Muito bem. Muita gente tem comentado comigo como a igreja do Senhor Jesus, foi infiltrada e tem oferecido fogo estranho na casa de Deus, sobre o altar de Deus. Um dos motivos está aqui, olha. Aproximei Lula dos evangélicos. Vou fazer aqui o highlight. Aproximei Lula dos evangélicos, os quais, durante anos, o chamavam de diabo. Muitas foram as oportunidades que criei para que ele tivesse a chance de se deixar perceber pela igreja. Sabe quem disse isso? Está aqui, ó. Caio Fábio. Caio Retorno de Jedi, Caio Fábio. Ele, juntamente com outro sem vergonha, bispo da Igreja Universal, ainda atuante e também condenado pela máfia das ambulâncias, o senhor Carlos Rodrigues, que disse o seguinte: temos a obrigação de entrar de cabeça na campanha do Lula. Vote em quem tem ética, vote no PT. Declaração do bispo Carlos Rodrigues, da Igreja Universal. Então aqui tem um estudo que eu fiz bem rápido, e esses líderes, ou assim chamados líderes evangélicos, emitiram um documento na época. Está aqui, ó, o documento vinha assinado pelos seguintes líderes cupidamente flechados: Nilson do Amaral Fanini, que era o pastor-presidente da Igreja Batista Mundial, na Aliança Batista Mundial, e presidente da Convenção Batista Brasileira. Olha quem está aqui: Silas Malafaia, quando ainda era ministro da Igreja Assembleia de Deus. Robson Rodovalho, esse é a esquerda até os ossos. Jabes Alencar, grande amigo do Silas também, lá de Bom Retiro, no Recife. Esteban Hernandes, o apóstolo Esteban. Guilhermino Cunha, Jorge Linhares, Getúlio Mapa, Ken Jikikuchi e Decaso Takayama, pastor da Igreja Assembleia de Deus, nipo brasileira, que hoje parece estar no Senado e, segundo ouvi dizer, apoia o projeto para criminalizar a homofobia, como se homofobia, essa palavra sequer existia, né? Do jeito que está sendo empregada hoje. E Robson Cavalcante, outro também vermelhinho até a alma. Rosinha Garotinho, está aqui, olha, Rosinha Garotinho. Bispo Rodrigues, não poderia faltar, né, da Igreja Universal. Anthony Garotinho,
Aí, a Igreja Presbiteriana. Marina Silva, senadora do Acre, PT, Igreja Assembleia de Deus, está aí, olha. Bispo Vanderval de Jesus, outro bispo da Igreja Universal. Magno Malta, o nosso querido Magno Malta. Olha aqui o prefeito do Rio também, Marcelo Crivella. Benedita da Silva, tá aí, olha, governadora do Rio de Janeiro na época. E outros mais que assinaram esse documento. E com isso, graças à influência do Caio Retorno de Jedi Fábio e também do trabalho incansável e influência do sem vergonha do bispo Carlos Rodrigues, assim a esquerda penetrou de vez, né, na igreja evangélica, transformando-a em uma igreja neopentecostal, cheia de heresias e oferecendo fogos estranhíssimos no altar de Deus, com teologias mais estranhas ainda e teologias que favorecem ao diabo e aos seus próprios bolsos. Então, meus amigos, apenas para mostrar a vocês como a igreja, que outrora já foi uma instituição das mais respeitadas no Brasil, hoje também se serve ou colabora para que o pau de galinheiro continue cada vez mais sujo. Por isso que antigamente dizia-se o seguinte: frequente uma igreja mais próxima à sua casa. Hoje eu digo, frequente uma igreja mais próxima da Bíblia, da palavra de Deus. Bom, um outro exemplo que eu quero dar aqui do engano, vou tirar isso aqui, aqui está. Vocês conhecem o antagonista, vou colocar aqui o zoom, está aqui. O antagonista, que também tem parceria com o Manhattan Connection, do canal Globo News, da Rede Esgoto, o quarto poder no Brasil, né? Que, aliás, foi denunciada ontem, quer dizer, o sujo, a Record, falando do mal lavado, que é a Globo, né? Porque a Record tem o seu partido, o PRB, cujo ministro da Indústria e Comércio é um bispo da Igreja Universal e que foi denunciado já 2 vezes na Lava Jato, onde recebeu 7 milhões de reais e desapareceu. Puf! O dinheiro desapareceu assim, misteriosamente. Ele é mágico, né? Ele é mágico. Então é o sujo a Record falando do mal lavado da Globo. E esse antagonista, como eu disse já a princípio, tem parceria com o Manhattan Connection, da Rede Esgoto. E olha aqui o que eles colocaram. Encontramos um sócio e um sócio nos encontrou. Recentemente, publicamos que o antagonista precisava crescer ainda mais. Hoje, podemos dizer que o antagonista vai crescer. O antagonista vai crescer porque assinamos um protocolo de intenções com a Empíricos. Até aí, para as pessoas que não pesquisam muito, não tem nenhum problema, né? Mas fixe-se nesse nome, Empíricos, para formarmos uma sociedade. O antagonista, que tanto apoia o capitalismo, encontrou finalmente um sócio capitalista, que é Empíricos. Empíricos Research, que é uma empresa de aconselhamento para investimentos na bolsa e compra de ações, que é patrocinada por ninguém mais, ninguém menos que o George Soros. É aquele húngaro safado, socialista, destruidor de democracias e nações. A Empíricos é patrocinada pelo George Soros e, por sua vez, a Empíricos agora tornou-se parceira do antagonista. Mais uma prova de que vocês estão sendo enganados. Outra prova de que existem muitos enganadores, eu vou colocar aqui, Students for Liberty. Vou colocar o zoom. Está aqui. Students for Liberty e o Movimento Brasil Livre, também conhecido como MBL ou Movimento Bunda Lelê. Diz assim: Juliano Torres, o diretor executivo do Estudantes pela Liberdade, ou seja, EPL, foi mais claro sobre a ligação entre o EPL e o Movimento Brasil Livre, MBL. Uma marca criada pelo EPL. Então vejam que o Movimento Brasil Livre é uma marca que foi criada
por essa instituição EPL, Estudantes pela Liberdade ou para a Liberdade, que aqui está o título Students for Liberty. Prestem bem atenção. Uma marca criada pelo EPL para participar das manifestações de rua, sem comprometer as organizações americanas que são impedidas de doar recursos para ativistas políticos pela legislação da Receita Americana, IRS. Quando teve os protestos em 2013 pelo passe livre, vários membros do Estudantes pela Liberdade queriam participar. Só que, como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de renda lá, ou seja, aqui nos Estados Unidos, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou, os membros do EPL podem participar como pessoas físicas, mas não como organização, para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização. Era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil Livre. Então juntou eu, Fábio Osterman, juntou o Felipe França, que é de Recife, São Paulo, mais umas 4, 5 pessoas. Criamos o logo, a campanha de Facebook. E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava procurando alguém para assumir. Já tinha mais de 10 mil likes na página, panfletos. E aí a gente encontrou o Kim Kataguiri e o Renan Haas, que afinal deram uma guinada incrível no movimento, com as passeatas contra Dilma e coisas do tipo. Inclusive, o Kim é membro da EPL. Então ele foi treinado pela EPL também. E boa parte dos organizadores locais são membros do EPL. Eles atuam como integrantes do Movimento Brasil Livre, mas foram treinados pela gente em cursos de liderança. O Kim, inclusive, vai participar agora de um torneio de pôquer filantrópico que o Students for Liberty organiza em Nova York para arrecadar recursos. Ele vai ser um palestrante e também na Conferência Internacional em fevereiro ele vai ser palestrante, disse em entrevista por telefone na sexta-feira passada. Então aqui vem mais algumas informações. E o que isso tem a ver, Gustavo? Essa Students for Liberty é uma, digamos assim, uma associação, um movimento que é mantido pelos irmãos Koch, que são grandes capitalistas aqui dos Estados Unidos, que são parceiros do George Soros. Além do mais, corre o áudio que o movimento Bunda Lelê, o Brasil Livre, se vendeu a partidos políticos. Então, quando eles fazem aquelas propagandas, comícios ou showmícios e falam bonito, tudo aquilo dali foi planejado, foi treinado, como aqui diz, né? Que o Kim Kataguiri recebeu treino ou curso de liderança e eles estão pouco se lixando para o bem do brasileiro comum e corrente. Então vocês são enganados, infelizmente. Infelizmente, o antagonista, o movimento Bunda Lelê e vários outros movimentos de rua, também várias outras pessoas como a Maionese, como a Feminazi e a peça de museu da Bia Kicis e por aí vai. Então o engano é a ordem do dia, a palavra do dia. Isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quando em Mateus 24, quando os apóstolos mostravam a ele as construções do templo, ele disse, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então depois os discípulos se aproximaram e fizeram 3 perguntas. E a primeira coisa que o Senhor Jesus respondeu-lhes foi o seguinte, para que eles tomassem cuidado para que não fossem enganados. Quer dizer, o espírito do engano opera aí no Brasil, aqui também nos Estados Unidos. O espírito do engano. Então, Gustavo, como uma pessoa cristã pode estar imune ao espírito do engano? Revestindo-se da armadura de Deus e andando na verdade. Ainda que a verdade machuque, ainda que a verdade doa, mas a verdade tem que ser dita.
E por falar em verdade, vou trazer aqui também para vocês algumas notícias, né, de primeira mão do meu blog em inglês. Eu estava revisando aqui alguns textos ainda há pouco. Já preparei o material para o Hangout de hoje, às 21 horas. E, por favor, não perca, porque esse Hangout vai esclarecer muitas coisas e tirar muitas dúvidas que talvez você esteja alimentando no seu coração ou no seu pensamento. Está aqui, Trump ending DACA, 2,1 milhões de ilegais em pânico. DACA foi vamos dizer assim, um projeto desenvolvido pelo Obama de filhos de imigrantes, pais que migraram para cá ilegalmente, trouxeram seus filhos, então desenvolveu-se esse projeto para que eles pudessem continuar com a educação. Sendo que, como eu já mostrei em outras oportunidades, toda imigração ilegal gera um custo, e um custo altíssimo aqui nos Estados Unidos, são 113 bilhões anuais. E o Trump quer acabar também, ou possivelmente acabar com esse projeto. Uma outra notícia que temos aqui, Departamento de Justiça, o DOJ, announces largest healthcare fraud bust in nation history. Quer dizer, o Departamento de Justiça anuncia a maior descoberta ou a maior quebra de fraude no plano de saúde da nação, da história da nação. E isso foi feito recentemente, vocês podem ver aqui, julho 14, esse é o ministro, né, da Justiça, do Departamento de Justiça, o Jeff Sessions, que está, além disso, também comandando uma mega operação contra os pedófilos, a cadeia internacional de pedofilia aqui nos Estados Unidos. Isso daqui é sobre o filho Donald Trump, que está sendo acusado de traição, outra mentira, outra fake news inventada pelos demoniocratas. E esse daqui é um outro artigo interessante, que o Departamento de Comunicações, eles impediram, eles shut down, quer dizer, eles terminaram com o plano dos democratas para atingir a mídia conservativa. Quer dizer, eles queriam colocar mordaças na mídia conservativa para que não mostrasse a verdade para o povo. Isso daqui também referente ao caso do filho do Donald Trump, onde a advogada russa, que segundo a mídia fake news tem falado que o filho do Donald Trump entrou em conluio com ela, quando na realidade ela foi permitida entrar no país pelo Departamento de Justiça, na época comandado pela qual é o nome dela? Lynch, eu esqueci o primeiro nome dela, que foi posta pelo Obama. Mas isso aqui vocês jamais verão na rede esgoto, né? Isso daqui é uma ex-militar contando uma história de extorsão e uma mentira do Obama. Aqui está a ex-militar, e ela contando uma história de extorsão e a mentira que foi dita pelo Obama. Olha, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, o pau do galinheiro está bem sujo. O pau do galinheiro está bem sujo. E como última notícia está aqui, olha. Pedophile lobby panics as Trump expands investigations arrests. Quer dizer, o lobby dos pedófilos está em pânico porque o Donald Trump está expandindo as investigações e as prisões. Já quase 3.000 pessoas foram presas. E aqui está o Léo Zagami, que foi o cara que escreveu. Deixa eu pegar aqui o livro. Cadê o livro? Onde eu coloquei o livro? Opa! Tá aqui. Que foi o cara que escreveu esse livro aqui. Confissões de um ex-Illuminati. Esse daqui, o Léo Zagami. Não vou tocar o vídeo, porque são 25 minutos, muita coisa. Mas o governo Trump está trabalhando para acabar com essa máfia de pedófilos existentes aqui nos Estados Unidos. E daqui um professor
e também, professor não, perdão, um pastor e um escritor de livros, Jesse Lee Peterson. Ele disse: as coisas ficaram pior sobre Barack Obama para os americanos negros ou negros americanos. Ele falando aqui com o Carson no programa da Fox News. E uma notícia interessante: o estado do Arizona é o último em adotar reformas a favor do ouro. Quer dizer, na história no passado, a moeda americana tinha como lastro o ouro. E depois isso foi retirado pelo governo e alguns estados já estão assumindo novamente essa reforma, como o estado de Utah, Oklahoma, Texas e agora o Arizona. Por isso que eu quero me mudar para o Texas, né? Porque o Texas é realmente um estado em que se pensa na população e que é um estado patriota. Então, esses 4 estados, Utah, Oklahoma, Texas e Arizona, estão agora querendo voltar, ter o ouro como lastro da moeda americana, que muitos sabem que está com seus dias contados. Muito bem, meus amigos, essas foram algumas notícias que eu queria passar para vocês. Lembrando que hoje, às 21 horas, horário de Brasília, estaremos juntos nesse Hangout, O Princípio do Fim. Será uma série de Hangouts começando hoje com a primeira parte. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo do meu, do nosso canal 4SA Flórida. E espero por todos vocês hoje às 21 horas, ok? May God bless each one of you. See you soon. Tchau.